Vamos comentar aqui e refletir sobre um texto bíblico. Hoje, Gálatas, no capítulo 1, do versículo 11 a 24. Aqui Paulo fala de como foi a sua mudança. Ele conta que ele perseguia a igreja. Aqui é como ainda uma introdução, primeiro capítulo da carta aos Gálatas. Paulo escrevia cartas e aqui em uma delas ele conta como foi um pouco dessa transformação. E ele diz que anuncia o evangelho que não é segundo os homens, mas ele recebeu e aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente também pode ver uma característica do seu apostolado, que ele recebeu diretamente do seu encontro com Jesus. O próprio Jesus o instruiu. Mesmo ele não tendo visto Jesus pessoalmente aqui, não tendo tido aquele contato que os outros apóstolos tiveram, mas Paulo recebeu a mensagem do próprio Senhor. O mesmo que ele viu quando ele ia naquela estrada perseguir cristãos e o Senhor apareceu a ele. Então, mesmo o Senhor revelou coisas acerca do Evangelho, acerca do que ele tinha que pregar. E isso é uma das características da sua autoridade apostólica. Ele diz: vocês sabem qual era o meu procedimento antes da minha conversão, quando eu ainda estava no judaísmo. Ele diz: eu perseguia a igreja e a devastava. Ele buscava destruir o cristianismo, acabar com os seguidores de Jesus. Porque na religião judaica dele, ele achava que Jesus era um falso profeta e os cristãos eram uma seita estranha, inimiga de Deus. Até que ele teve um encontro com o próprio Senhor Jesus, vendo que Jesus realmente era sublime e que a igreja estava realmente seguindo a Deus. E ele diz: na minha nação, quanto ao judaísmo, eu sobrepujava-me sobre muitos da minha idade, eu era extremamente zeloso. Aquilo que ele fazia quando era um judeu, um fariseu, um mestre da lei, era zeloso diante dos seus colegas. Ele achava que estava preservando a vontade de Deus. Ele seguia leis, mandamentos, preceitos que eram mais de homens, porque não conheciam realmente a Deus. Se eles realmente seguissem a Escritura, eles reconheceriam Jesus. Mas ele buscava se chegar a Deus, ser aprovado por meio de obras, por meio de um zelo que não conhecia Jesus como Senhor. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou, pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Ele, em certo ponto da sua jornada perseguindo os cristãos, encontrou então Jesus e ele diz que isso foi da vontade de Deus. Deus quis se revelar a ele, quis separar ele e com o propósito de ele pregar a Jesus, de ele ser mais um ministro, de ele ser mais um pregador da palavra, mais uma testemunha. Deus não precisava dele, mas ele diz que Deus o separou e o chamou pela sua graça. E esse propósito foi feito antes de ele nascer.
no versículo 15. A graça de Deus, a misericórdia de Deus foi até aquele que perseguia a igreja, que era um inimigo da igreja, Paulo. Mas Deus o separou, teve esse propósito antes dele nascer. O chamou milagrosamente, de uma forma diferenciada, tornou ele apóstolo para que ele pregasse a Cristo, fosse testemunha de Cristo e do Evangelho. Ele diz que não foi logo para Jerusalém, que era a sede onde ficavam os apóstolos, mas ele foi para a sua cidade, Damasco. Passou 3 anos lá e depois ele foi para Jerusalém e se encontrou com Pedro. Quando ele encontrou-se com Pedro, ele passou 2 semanas com Cefas, que é Pedro. Lá ele encontrou o irmão do Senhor Jesus, ele fala, encontrou Tiago, a quem ele também chama aqui de apóstolo. E diz: ora, acerca do que escrevo a vocês, eis que diante de Deus eu não minto. Fui também para Antioquia, a região da Síria, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouvia somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora procura a fé que outrora, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que antes ele queria destruir. Muitos dos judeus rejeitavam, ficavam em dúvida sobre o que Paulo estava querendo fazer, porque ele antes era um perseguidor, era uma pessoa hostil à fé, à igreja. Os cristãos não eram simpatizantes dele, mas agora veem que ele mudou. Agora ele defende a fé, com a mesma intensidade ou até mais que ele perseguia a igreja, que ele queria acabar com a fé. Agora ele prega a fé, ele defende o Senhor, o testemunho da palavra de Deus, e está do lado da igreja. Com mais intensidade ainda, ele entrega a sua vida para o Evangelho. E glorificavam a Deus a meu respeito. Aqueles que viram a sua transformação agradeciam e glorificavam a Deus. Então, foi um ato da misericórdia de Deus que Paulo dá testemunha de que o Senhor o chamou, o separou e o tornou ministro da palavra. Isso aprove a ele, aprove a Deus, e realmente era motivo, assim como aqueles cristãos, de glorificar a Deus por isso.